Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro dia dessa campanha Autoridade Espiritual, e hoje nós vamos falar sobre 7 leis básicas para a autoridade espiritual. Provérbios capítulo 29, versículo de número 24. Provérbios capítulo 29, versículo 24. Amém? Todos abriram? Provérbios capítulo 29, versículo 24, diz: antes de nós dizermos o que diz, eu gostaria que você lesse. Isso. Lê aí quietinho no seu canto. E o que é que você interpreta deste texto numa particularidade para a sua vida? Fala sobre pessoa que odeia a própria alma, não é mesmo? E que a pessoa que odeia a própria alma, ela é aquiescente, ela não sabe dizer não, nem causa resistência, não é mesmo que está escrito aí? O que está escrito em Provérbios 29 e 24? O que tem parte com o ladrão? Não denuncia. Recebe tudo com uma naturalidade maligna. Existe algum contexto dentro da naturalidade que é obra do Espírito Santo, como uma ótica, né? Como um posicionamento. Mas essa naturalidade aqui, como se o cristão observasse e visse ele sendo alvo direto ou indireto daquilo que o diabo pode fazer, e ele simplesmente fica quieto. Leia de novo. O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma, ouve maldições e não denuncia. Então, como é que Deus interpreta as pessoas que não resistem às obras do diabo? Pessoas que odeiam a si mesmo. Eu quero que você se assente em nome de Jesus, abrindo comigo a sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 1. Essa campanha será baseada no livro de Juízes, podendo fazer ponte em outros livros. Juízes, capítulo 1. Você já parou para pensar qual a importância da autoridade espiritual? É tudo. Autoridade espiritual é tudo. Se o cristão é cristão, ele não tem autoridade espiritual, ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum, nem mesmo ao céu. Aí entra a questão dos tímidos, que os tímidos não herdam o reino dos céus. Autoridade espiritual é o poder que vem sobre nós. Jesus podia ter rogado ao Pai que nos desse anjos, por exemplo, a porção dobrada dos anjos que nós temos, mas ele rogou ao Pai o Espírito Santo, que é poder sobre as nossas vidas, para que não fôssemos apenas consolados, mas que fôssemos pessoas aguerridas, fôssemos pessoas fortes, determinadas e tivéssemos ousadia suficiente para que pudéssemos resistir o mal. Nós vamos começar no livro de Juízes, no capítulo 1, versículo 1. Você acompanha comigo, diz assim: e sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Bom, Moisés havia morrido de frente da terra prometida. Josué assumira o lugar e conquistou grande parte da terra prometida, mas não houve a possibilidade da total conquista, por causa da negligência de alguns. Então havia coisas ainda a fazer. Olha para o seu irmão e diga assim: ainda há coisas a fazer. Às vezes o cristão, a primeira regra, primeira lei básica da autoridade espiritual, você sempre está com os olhões abertos, atentos àquilo que precisa ser feito na sua vida. Porque se você não fizer, o diabo vai fazer. Então, a primeira regra básica, lei básica da autoridade espiritual, você estar com os olhos abertos. O Senhor Jesus diz: uma coisa eu digo, vigiai.
analisando e olhando o que é que tem que ser feito na sua vida, o que ainda está mais ou menos, o que é que está bom que pode chegar a ser ótimo, o que é que está ótimo que pode chegar a ser excelente, o que é que está ruim que tem que ser exterminado. Deu para entender? Então você precisa estar atento à sua vida, por isso que você não pode cuidar da vida dos outros. Então você tem que estar atento à sua vida, analisando e observando aquilo que está ruim, elimina. Aquilo que está bom tem que ficar ótimo, aquilo que está ótimo tem que ficar excelente. Esse é o objetivo do poder de Deus dentro dos nossos corações. Que nós possamos alcançar aquilo que Cristo tem comprou pelo seu sangue, e que nós estejamos assentados nas regiões celestiais e possamos fazer uso e usufruir tudo isso aí. Então o que nós precisamos entender é, Deus, orar ao Senhor, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu tenho para fazer? Tem muita coisa a ser feita na minha vida. Quem é que vai? Pergunta para o seu irmão, quem é que vai? Quem é que vai cuidar da sua vida? Tem gente que quer cuidar, mas não deixa não, cuida você. Né? É você quem cuida da sua vida. Se existir algo a ser feito na sua vida, não espere pelo cônjuge, não espere pelo filho, não espere pela mãe ou pelo pai, faça você mesmo. O que tiver que ser feito. Você sabe por que muitas coisas na sua vida estão paralisadas? Porque você está esperando alguém fazer. Você está esperando o marido despertar, a esposa despertar, o filho melhorar, a situação melhorar, e aí você fica de mãos atadas. Atadas por quê? Pela perspectiva que não existe. Qual é a perspectiva que não existe? Aquela que é irresponsável. A perspectiva real e que traz possibilidade é aquela que você chama a responsabilidade para si. Se você chama a responsabilidade para si, a sua perspectiva tem razão de ser. Se você não chama a responsabilidade para si, isso não é perspectiva, é utopia. Então você precisa trazer a responsabilidade para você. Tem alguma coisa para ser feita na minha vida. Quem é que vai fazer? Eu que vou fazer. Sou eu quem vai fazer. Sou eu quem vai começar. Bom, eu quero falar com você. Fica aberta a sua Bíblia em Juízes, capítulo 1, só para provar. Abre comigo em Josué, capítulo 13. Josué, capítulo 13. Fica aberto aí em Juízes, apesar que é pertinho, mas vai que você se perde aí. Josué capítulo 13, versículo 1. O que está escrito aí? Era, porém, Josué já velho, entrando em dias. Tem Bíblia folheando ainda, então vamos esperar mais um bocadinho. Josué 13, 1. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima... Tem muita coisa ainda a ser feita. Tem muita coisa a ser feita na sua vida. Tem gente que ele acha que o céu tem INSS, ou aposentadoria privada. Ele mesmo se aposenta. Ele mesmo coloca-se num estágio de mornidão, de marasmo. A vida dele, ela não tem ampliação de tenda, não tem esticação de cortina, nada. A vida dele se resume àquele cubículo que ele criou mentalmente. Ele não sonha, ele não planeja, ele não diz eis-me aqui, ele não se coloca diante de Deus, porque antes que nós possamos... eu quero fazer a obra de Deus. A primeira obra de Deus, cuida da sua vida. Faz da sua vida um sucesso. Faz do seu coração um manancial de águas vivas. Faz de você um vaso para a glória de Deus. Essa é a primeira obra que você tem que fazer. Se todos nós fizéssemos de nós mesmos um lugar de habitação de Deus, muita coisa estava acontecendo sem nenhum esforço humano. O que nós precisamos entender é que ainda existe muita coisa para fazer. Tem gente que ele se aposenta. Tem gente que quando ele termina uma etapa da vida dele, ele diz: glória a Deus, agora eu posso descansar. O Senhor fala o quê? Eu deixei essa etapa terminar para você ganhar ânimo, ficar descansado e dizer: Senhor, agora eu tenho mais tempo para te servir, agora eu tenho mais tempo para te adorar, agora eu vou me dedicar muito mais, agora a minha vida vai saber quem é o Deus que eu sirvo. Aí o cristão, quando ele começa a adquirir mordomia, ele vai para o ócio,
para ociosidade, aí o diabo monta de cangote. Aí ele pergunta, por que das doenças, por que que eu estou retrocedendo? Por quê? Por causa do ócio. O ócio mata a vida espiritual do cristão. Você sabe o que é ócio? Né? O ócio mata. A Bíblia diz assim, que havia muitíssimo herdade, herança, terra para possuir. E Deus alertou Josué quanto a isso. Você já está velho e ainda tem muita terra a possuir. E aí, quando Josué morre, eles oraram e disseram, Senhor, quem é que vai? Quem é que vai? Versículo 2 de Juízes capítulo 1, vai lá comigo. Juízes capítulo 1, versículo 2. E disse o Senhor, Judá subirá, e eis que entreguei esta terra na sua mão. Judá subirá. Por que entreguei no passado? Por que no passado? Porque essa terra já era para ter sido conquistada há muito tempo. Às vezes você ora e diz, Senhor, o Senhor fará? Ele fala, não, eu já fiz. Mas onde? Eu não estou vendo, cadê? O Senhor vai me dar? Não, eu já te dei. Onde é que está? Onde é que está aquilo que já era para estar de posse? Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem pior sensação e pior coisa que você estar atrasado. Não falo só atrasado de horário, não. Eu falo atrasado no tempo histórico de Deus. Não existe. Não existe. Você sente falta de coisas que já eram para estar de posse, já era para ser sua. O Senhor diz, eu já entreguei esta terra a Judá. Judá vai subir. Judá vai se levantar. A primeira regra, a necessidade da retomada, de você olhar e dizer, deixa eu ver, deixa eu enxergar o que é que precisa ser feito na minha vida. Essa é a primeira regra, de você olhar e dizer assim, eu vou, e o que é que eu tenho que fazer? E você descobrir que existe muitas coisas que já eram para ser suas, já eram para estar te abençoando, já era para estar de posse, e você está sem elas. Por que Judá? Porque naquela época Judá era a tribo mais numerosa e mais forte. A autoridade espiritual, ela é necessária porque ela sela a força e sela a capacitação. Acredito eu que por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida e Deus tem falado com você, você tem condições de força e você tem condições de combate. Existem coisas que devem ser feitas na sua vida e é você quem tem que fazer. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você ouve, vê, participa de situações amaldiçoantes e você não faz nada, o céu entende que você se odeia. O céu entende que você não se gosta. E não é só um desdém de sua parte, mas é um ódio. O céu entende que você odeia a própria alma, odeia a própria vida. Primeira regra, recomece. Tenha uma retomada na sua vida. Olhe aquilo que precisa ser feito e seja um voluntário para a própria vida. Amém? Segunda regra, Juízes capítulo 1, versículo 3. Então disse Judá a Simeão, seu irmão, eles eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe, Lia. Sobe comigo a minha herança e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Em Josué 19, 1 e 9, vai lá comigo. Volta aí algumas páginas. Josué 19, 1 e 9. Simeão havia recebido a herança no meio da herança de Judá. Eles não eram só irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, como haviam herdado terras muito próximas. Então eles tinham tudo em comum. Eles eram irmãos, filhos de Jacó e Lia, e eles haviam recebido, quando foi tirada a sorte, a herança, o Simeão no meio, dentro de Judá. A Bíblia diz, Josué 19, 1, saiu a segunda sorte a Simeão para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá.
Versículo 9. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Judá recebeu uma parte bem grande e Simeão ficou com um pedaço. Então eles eram como o mesmo território. Diga assim, coisas em comum, pessoas em comum. Aliança. Quero que você leia comigo em Mateus capítulo 18, ficando aberto aí o Josué. Mateus capítulo 18. Jesus ensina uma regra muito interessante, ele fala aqui sobre a igreja. Ele fala sobre estar ligado na igreja. Aquele que está ligado na igreja está ligado no céu. Aquele que está desligado da igreja está desligado do céu. Mas eu quero falar aqui sobre uma regra muito importante sobre a comunhão. Eu sei que nós estamos vivendo Mateus 18. Fica aberto aí, é o versículo 18 e 19. Eu sei que hoje em dia é muito difícil você encontrar pessoas que são confiáveis. Eu sei que às vezes é muito difícil você encontrar pessoas que aceitem estar com você numa situação de peleja, de combate, de luta. Eu sei. Mas se você é uma pessoa sortuda, abençoada por Deus, e você encontrou um irmão da igreja, um parente, um filho, um amigo, valorize. Porque na sua conquista e na sua batalha espiritual, você vai precisar de pessoas que entrem com você em concordância. Existem situações da sua vida que você precisa de ajuda. Ajuda emocional, psicológica, ajuda em oração. Porque existem alguns consoladores molestos, né? Você chega para ele e você diz assim para ele assim: olha, nossa, fiquei arrasado com aquela notícia. Sei lá, você conta um negócio que aconteceu com você, aí ele pega e fala: e eu? E eu? Quando eu passei por uma situação, você não está perguntando dele, está falando de você. E eu? Quando eu passei, mas eu sofri também muito. Aí você fica assim... A maioria das pessoas são assim, elas são péssimas ouvintes e bom para falar, né? Mas às vezes a gente encontra algumas raridades. E quando você encontrar alguém que consiga te ouvir, e às vezes não precisa falar nada, apenas ele te ouve, apenas ela te ouve, só isso, mais nada. Valorize, porque você precisa de pessoas que tenham concordância com você. Simeão e Judá entraram em concordância em levantar-se contra as nações que ainda haviam restado para vencer. Jesus diz assim em Mateus 18, 18: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Estava falando sobre a igreja. Versículo 19: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Diga glória a Deus. Será que é fácil encontrar pessoas que concordem conosco em algo? Pessoas que você pode chegar para elas e dizer assim: olha, eu estou nessa investida, nessa batalha, você ora comigo, ajuda, você me ouve, se eu estiver agindo errado, se eu estiver equivocado, você fala comigo, você conversa comigo, você me dá uma visão ampla, de outro nível, de outro ângulo. Como é que nós vamos encontrar pessoas que concordem conosco? Onde nós vamos encontrar? Aqueles que têm o mesmo espírito. Os que têm o mesmo espírito é aqueles que são capazes de concordar conosco, de estarem conosco numa mesma investida, numa mesma situação. É necessário que você encontre alguém. E eu vou dizer uma coisa para você: se você encontrar alguém assim e desprezá-lo, você é a pessoa mais louca da face da terra.
Porque a coisa mais rara é você encontrar alguém empático, muito mais que empático, alguém que tem o mesmo espírito, alguém que vibra quando você vibra, alguém que chora quando você chora, alguém que se alegra quando você se alegra, alguém que torce por você, alguém que ora para que você dê certo, para que esteja em concordância. O Senhor Jesus diz: quando dois concordarem na terra acerca do que se pede, a importância da união conjugal, a importância do marido e da esposa estar no mesmo nível, buscando as mesmas coisas, trabalhando juntos pela família, pelo casamento. Ou a importância de um pai, um filho, uma mãe, um filho, amigos, estarem juntos numa mesma disposição espiritual. A necessidade que nós temos de termos pessoas que dividem conosco o mesmo espaço de luta, o mesmo espaço de batalha. Porque sanguessuga tem muito, não tem? Agora, pessoas que contribuem, que chegam para contribuir, que chegam para poder ajudar, para ombrear, é difícil, é raro. Então, quando você encontrar, segura essa pessoa, segura essa pessoa, dê valor, faz aquilo que... além daquilo que você pode por ela, se sacrifica por ela, porque pessoas assim são raras. Quem tem, são presenteados por Deus. E existem muitas pessoas que têm e não valorizam. E não valorizam. Volta comigo em Juízes capítulo 1. Qual é a primeira regra das 7 leis básicas para a autoridade espiritual? Primeiro, qual que é? Necessidade de retomada. Olhe e vê o que é que tem que ser feito ainda na sua vida. Sai da aposentadoria, meu irmão. Segundo, unidade, comunhão. Nós precisamos buscar comunhão, buscar unidade. Você tem unidade com o seu cônjuge? Às vezes tem cônjuge que são separados por tanta picuinha. E aí... o diabo está lá, batendo palma. Olha lá aqueles dois bobos. Coisinha pequenininha. Se eles estivessem unidos, se eles fossem aguerridos, se eles concordassem, onde eles estariam? Mas eles ficam estica e puxa, quem manda, quem quer, com a vontade de quem que vai ser feito agora. É porque você falou, não porque você ouviu, não porque você fez. Essas besteiras que não levam a nada. Continuando o versículo de número 4. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus, perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Sabe por que eles tinham o hábito de fazer isso? Porque se cortava o polegar da mão, eles não serviam mais para a guerra. Não podiam mais atirar flecha, não podiam pegar espada. E os polegares dos pés debilitavam a corrida. Não servia nem mais para correr atrás do inimigo e nem correr do inimigo. Então, não podia mais fazer guerra. Esse Adoni aqui, que significa Adoni, senhor, Bezeque, cidade, ele tinha 70 reis que comiam as migalhas que caíam da mesa dele. E ele fazia isso. Conquistavam as nações, pegavam o rei das nações e cortavam o polegar da mão, o polegar do pé. Com o objetivo de declarar aquela nação vencida, de declarar aquela nação como escrava e subordinada a ele. Aí eu fico pensando que se você não faz guerra, se você não resiste ao diabo, se você não guerreia, se você não se impõe, vamos chegar a uma conclusão, que você está sem o dedo polegar da mão e do pé.
Se você não faz nada contra a situação que está impondo sobre a sua vida, a circunstância, e você simplesmente está aceitando com muita naturalidade, então nós vamos chegar à conclusão que você foi mutilado. Alguma maneira, em algum tempo, em alguma situação, Satanás arrancou de você a sua mobilidade para a guerra. E aí você fica impotente, vivendo de migalhas, porque Deus não tem ninguém comendo migalhas à beira da mesa dele, correto? O que o salmista diz no Salmo 23, versículo 5? Colocas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quem tem gente comendo migalha à beira da mesa é o diabo. Deus não. Filho de Deus se assenta na mesa e come do pão fresco. Quando o Senhor deu a Moisés a ordem do templo, desfaça uma mesa, a mesa do pão da proposição, nela se colocará pão fresco todo dia, simbolizando aquilo que Deus daria ao seu povo, a restituição, a provisão diária. Deus não tem mesa onde os filhos dele ficam comendo migalha. Se o crente come migalha, não é na beira da mesa de Deus, mas do diabo. Deus manda os seus filhos se assentarem em sua mesa diante dos seus inimigos, dá de comer aos seus filhos e ainda unge-os, refrescando, descansando e fazendo o coração deles transbordar. O vaso transborda de alegria e de fé. Crente que come migalha está comendo migalha do diabo, porque filho de Deus come pão fresco todo dia. Todos os dias as misericórdias do Senhor são renovadas sobre mim e sobre você. Amém? O que são migalhas? Aquilo que não sustenta, aquilo que não deu pro necessário, aquilo que você ainda continua precisando, continua necessitando. Aquilo que você busca pelas suas mãos, aquilo que você não clama a Deus, não busca, está precisando de algo, busca em Deus, clama a Ele, clama por Ele, peça a Ele, porque Ele é misericordioso para com os seus. Ei, meu irmão, autoridade espiritual para buscar o pão da mesa e não mais para viver de migalhas, dependente de ser humano, carente, ocioso, deprimido, cansado, sobrecarregado. Vê aí se está faltando os seus polegares. Vê aí, espiritualmente, emocionalmente, cansado, sempre fragilizado, deprimido, depressivo, desanimado. Não serve para o combate, não serve para a guerra. Mal começa a guerra, ele já desanima, já desiste, já fica todo trôpego. Mas Deus é maior, meu irmão. Deus é maior. E filho de Deus não come migalhas. Filho de Deus come pão. Pão fresco todos os dias. Filho de Deus não vive das migalhas de Satanás. Aquele rei humilhava diariamente os 70 reis. E ele dizia: assim como eu fiz a eles, fizeram a mim. Eu quero que você vá comigo em Isaías, fica aberto aí em Juízes, Isaías capítulo 14. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, profeticamente, o que é que Deus está falando para você que vive de migalha, que não tem abundância. Isaías capítulo 14, versículo 1. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o que te mutilava, você tem que mutilar ele. O que te despojava, você tem que despojar ele. O que te arrasava, você tem que arrasar ele. Sabe o que significa? Entra no terreno do inimigo e tira o que é seu de lá. Em nome de Jesus. Despoja o seu despojador. Se o diabo te escraviza, te aprisiona em uma área, entra lá e toma o que é teu. Seja livre, paga o preço da sua liberdade. Pague o preço da sua liberdade. Não se corrompa.
O diabo sabe. Ele disse assim a Deus sobre Jó: tudo homem dará pela sua integridade física. Então o diabo olha para você e diz assim: Senhor, ele vai dar tudo para não sofrer. Sofre! É isso que o diabo pensa de você, que você é um fracassado. O diabo olha e diz: Senhor, ele faz tudo para não ficar sozinho. Fique sozinho. Deus, ele faz qualquer negócio para não. Vá lá e paga o preço. É isso que você pensa de mim, diabo? Você pensa que eu me rendo é nessa área? Você pensa que você acaba comigo é dessa maneira? Pois eu vou provar que o Deus que está em mim me capacita de eu ir até você e recobrar aquilo que é meu. O diabo te escraviza pelo seu medo. O que você teme é onde está a sua escravidão. Você teme solidão, é ali que você vai ser escravo. Você teme perecer. O que você teme perder, é ali que ele vai te escravizar. E você tem que ser no mínimo inteligente, meu irmão. A Bíblia diz em Isaías capítulo 14: porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá Israel, exporá na sua própria terra, juntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegará à casa de Jacó. Escuta aqui, igreja, o que é que Deus tem a te dizer. Os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel o possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. Fala aí. Esse é o plano que Deus tem para a sua vida. Você cativa quem te cativava e oprime quem te oprimia. Sem medo, de cara limpa. Com força, com poder. Mas o crente é melindroso. Ele começa a sofrer, a pagar o preço da liberdade dele. Deus pode parar que eu não estou aguentando. Eu prefiro ser escravo. Eu prefiro viver de migalhas. Paga o preço, meu irmão. Paga o preço. Paga o preço da sua libertação. Conheça a sua verdade. Viva as suas verdades. Do que é que você tem medo? É ali que Satanás te escraviza. E o Senhor diz assim: e acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento, do teu pavor. Pavor que nunca acaba. Por que nunca acaba? Porque você não vai até o fim. O teu medo vai acabar a hora que você chegar até o fim. Chegou até o fim. Era disso que eu tinha medo. Fiquei até envergonhado agora. E da dura servidão com que te fizeram servir. Versículo 5. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Diga glória a Deus. Deus já quebrou o bastão e o cetro daquele que te afligia. Deus quebrou. Não tenha medo de perecer, você não vai perecer. Não tenha medo da solidão, você nunca vai estar sozinho. Não tenha medo da necessidade, o teu pão nunca te faltará. Não tenha medo da perca, porque o seu tesouro maior já tem nome, é o Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo. Aquele que esteve contigo até aqui continuará até lá, até a Jerusalém celestial. Não tenha medo. Você pode dizer glória a Deus. Terceira regra: Adoni-Bezeque. Mutila quem te mutilava. Pague o preço da sua libertação. Quarta regra. Vá comigo em Juízes capítulo 1. Vamos lá. Versículo de número 10. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era outrora o nome de Hebrom Criate-Arba, e feriram Sisai, Aimã e Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era outrora o nome de Debir, Kiriate-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Áquisa por mulher. Calebe. No meio do bando de jovem, lá, um ancião. A quarta regra é uma regra muito complicada. Principalmente com a nossa modernidade. Hoje em dia tudo é cômodo. Tudo quase não exige nada de você. Tudo. Quanto mais cômoda for a sua vida, mais preguiça você vai ter, mais descaso com qualquer atividade espiritual você vai ter. Existia um ditado antigo que dizia assim: quanto menos faz, menos quer fazer.
Caleb foi um homem que ele recebeu da parte de Deus uma herança por ter tido um espírito diferente. E Deus falou assim para ele: olha, você vai possuir a terra. E ele guardou a promessa no coração. E eu quero que você vá comigo nas próprias palavras dele, Josué capítulo 14. Queria que você tivesse muito cuidado com o tempo e com o cansaço. E fizesse uma oração para Deus. Josué capítulo 14, versículo 7. Para que você seja produtivo até a velhice. Deus, eu quero ser produtivo. Produtivo, quero produzir. Eu quero ser útil. Útil ao teu reino, útil às pessoas. Eu quero ser útil. Eu quero ser alguém que segure as promessas e não abra mão delas. E vença o tempo. Diga comigo, vença o tempo. Você sabe que o tempo, existe algumas coisas sobre o tempo que são importantes. Falando do tempo numa situação pejorativa, não favorável, mas pejorativa. O tempo, ele tem o poder de fazer naquelas pessoas que não vivem as promessas de Deus, ficarem cansadas, desmotivadas, fazendo com que aquilo que passaram se torne uma eternidade. A Bíblia diz assim em Josué capítulo 14, versículo 7, o próprio Caleb dizendo: 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia. Lembre, Números 14, a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. Versículo 10, e agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados. Quantos anos ele tinha? Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então tal é agora a minha força. Vender assim no mercado celestial, conservante de força. Atrás, validade eterna. Propriedades, ingredientes. Apego pela promessa, fidelidade a Deus, ânimo. Alguns ingredientes assim que são básicos. Tal é a minha força, qual é a minha força? Tal é a minha força, qual é a minha força? Assim como eu era forte aos 45, eu sou forte da mesma maneira aos 85 anos. A maioria de nós não valorizamos a força. Por quê? Porque a fraqueza é comum. A fraqueza é muito suportável no nosso meio. No meio do cristianismo. A fraqueza é algo que é muito relevante. Nós relevamos demais. Fraco, fraco, fraco. E aí quando você vê alguém assim forte, é de admirar. Aí ele diz assim, versículo 11, a última parte: tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes, estavam ali os anaquins, os grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Volte em Josué. Então, quem é Caleb? De onde vem a sua força? Abacuque diz em Abacuque 3:19, ele diz assim, olha: o Senhor é a minha força, faz os meus pés como os das servas, e Ele me eleva sobre as minhas alturas. Sua força tem que ser Deus. Se a sua força for o ser humano, quando o ser humano falhar, você vai enfraquecer. Se a sua força for o dinheiro, quando o dinheiro faltar, você vai enfraquecer. De onde vem a sua fraqueza? Da fonte da sua força. Como Deus nunca falha, nunca falta, nunca abandona, nunca deixa, se você confiar em Deus, você nunca experimentará a fraqueza. E ela nunca vai te dominar. A força será o arrimo da sua vida.
Você continuará. As lágrimas vão rolar, mas você vai olhar e vai dizer: Senhor, Tu és a minha força. Ele é a tua força. Amém? Para você continuar. Então você olha e vê aqui Caleb. Qual é a quarta regra para você ter autoridade espiritual? Vamos lá em Caleb, ó. Vença a força do tempo. Seja mais forte que o tempo. Olhe para o seu irmão e diga: seja forte. Seja forte, meu irmão. Vamos passar agora para a quinta. Vamos lá. Versículo 12 de Juízes capítulo 1. E disse Caleb: quem ferir a Quiriate-Sefer, Juízes 1, 12. E a tomar lhe darei a minha filha Áquisa por mulher. Quinto, bobo nem nada. Tomou Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb mais novo, versículo 13, que ele e Caleb lhe deu a sua filha Áquisa por mulher. Quinta regra, qual é? Existem algumas situações nos cristãos que eles acham que é humildade. É porque eu sou humilde. Está lá com o diabo, com a pata dele na garganta do crente, e o crente está falando que está sofrendo, que está perdendo, que está mendigando, porque ele é humilde. Olha para o seu irmão e diz assim: você gosta do prêmio? Se você não gosta do prêmio, você não é cristão. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Isaías capítulo 53, que Ele pagou o preço para que ele enxergue na posteridade o fruto do trabalho dele. Você tem que gostar do prêmio. Você tem que gostar da recompensa. Qual é o prêmio da soberana vocação em Jesus Cristo? Sermos filhos de Deus. Para tudo tem um prêmio. Você tem que gostar do prêmio. Caleb diz: quem conquistar essa cidade vai receber a minha filha, filha de Caleb. O quinhão de Caleb não era pequeno. A herança dele... Espera aí um pouquinho. O que é? Davi. O que vão fazer com quem matar o Golias? Então vai ser eu mesmo. Você gosta do prêmio, meu irmão? Você gosta do prêmio? Da recompensa? De olhar o fruto do teu trabalho? O prêmio, gostar do prêmio, querer o prêmio, buscar o prêmio. Ele disse: eu quero o prêmio, eu vou. E ele foi. E conseguiu. O que aconteceu? Quando Israel clamou por um juiz, qual foi o primeiro juiz de Israel? O próprio. Quem é o próprio? Otiniel. Primeiro juiz de Israel. Por quê? Porque tinha a voluntariedade por si. Deus entende assim: quem luta por si, luta pelo povo. Se você luta pela sua vida, se você batalha por aquilo que é de direito, pelo sangue de Cristo, Deus pode contar com você numa situação difícil. Bom, vamos continuar. Quinta regra: desejo o melhor, desejo o prêmio. Sexta regra, versículo 14. Sucedeu que, depois do casamento, indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento e Caleb lhes disse: que é que tens, minha filha? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu fontes superiores e as fontes inferiores. Qual é a sexta regra? E ganhar uma cidade. Olha que bênção a cidade. Otiniel falou assim: faz o seguinte, vai lá falar com teu pai, porque água, até hoje, é que nós não damos valor, porque tem aquele negocinho em prata, que a gente abre e sai água, mas água é fundamental. Aí, a água era tudo. Ele disse assim: a terra que a gente pegou é um pouco seca. Peça para o teu pai uma bênção. Peça para ele água. Ela disse assim: pai, a terra é seca. Então,
queria um lugar que tivesse água. E não é só água, não. Eu queria fontes, pai. Lugar que tivesse fontes. Pois não, minha filha. Não vou só te dar águas, vou te dar fontes, vou te dar rios. Águas superiores e águas inferiores. Sexta regra. Saber pedir. Pedem, não recebem, porque vocês pedem mal. Com seus corações cheios de guerra, cheios de cobiça, cheios de contenda. Sexta regra, saber pedir. Saber pedir para o Pai. Saber conversar com Deus. Saber falar com Deus. E eu e você temos um legado que é impressionante, indizível, inexplicável. Qual é o legado? Tudo que pedires ao Pai em meu, vos será feito. O nome de Jesus. Então você ora a Deus e você diz: Pai, em nome de Jesus, segundo a tua vontade, porque o próprio Filho disse que veio cumprir a sua vontade. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço o legado que é o nome do Senhor Jesus Cristo, que tem poder na sua vida, poder na sua situação, poder em suas necessidades. Hoje você pediu algo em nome de Jesus? Ontem você fez uso do nome do Senhor Jesus Cristo pedindo algo para Deus? Mas esse mesmo nome do qual você usa como um legado que nos foi outorgado por Deus, esse nome tem que ser um nome que reina e que governa na sua mente, no seu coração. Não pode ser um souvenir, não pode ser um amuleto. Tem gente que usa o nome de Jesus como um amuleto, dizendo Jesus e aquilo vai acontecer. O nome dele tem que operar aqui para operar ali. Amém? Pai, me dá uma bênção. Essa é a sexta regra. Saber pedir. Pedir com o coração limpo, sem amargura, sem revolta, sem nada que venha te desabonar. Sétima regra, vamos lá. Continuamos. Versículo 16. Também os filhos do queneu, Jetro, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras, Jericó, com os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Sétima regra. Sabe os cunhados de Moisés e toda a família deles? Moisés já havia morrido. Eles viram Judá avançando, crescendo, prosperando, embocaram, pegaram carona. Sétima regra da autoridade espiritual. Saiba aproveitar a oportunidade. Você sabia que muitas vezes você é abençoado, não é nem por causa sua, é por causa de alguém que está ao seu lado? Isso tem casos e casos na Bíblia. Casos e casos. Os cunhados de Moisés viram Judá com toda aquela força, e Simeão falaram: nós vamos ficar aqui no deserto, não vamos não, nós vamos junto com esse povo. Pum, no meio, pegaram carona. Sétima regra, reconheça uma oportunidade. Reconheça o que está dando certo, reconhece o que está ganhando, reconhece o que está vencendo, reconhece, olha, analise, observa, esteja dentro da bênção, onde Deus está, não onde Deus estava. Tem gente que vive de museu, vive de passado. Deus um dia esteve aqui, aí eu estou aqui, mas Deus não volta para trás. Você não tem que estar onde Deus estava, você tem que estar onde Deus está. O que está ganhando? Qual é o time que está ganhando? O que é que está ganhando? Nós vamos ficar aqui, vamos nada, vamos junto. Nós vamos junto. Você tem que estar onde Deus está. Não, mas sabe o que é? Porque eu sou uma pessoa humilde. Sou uma pessoa humilde. Fala a verdade, e aqui tem preguiça, é que tem aqui essência, é que não quer nada de autoridade espiritual, isso aí não tem nada de humildade, não. Vamos recapitular? Para nós orarmos. Primeira regra para a autoridade espiritual, qual é? O recomeço. Você tem que olhar o que é que está faltando na sua vida e mão à obra. Segunda, qual é? Comunhão. Você tem que ter comunhão e paz dentro da sua casa.
Surge um assunto, um problema, a primeira coisa que vocês fazem é brigar. Ou o diabo fala, que beleza. Surgiu um problema, a primeira coisa que os crentes fazem é brigar. É ou não é? E um estica dali, outro estica dali. Ué, a primeira coisa que surgiu um problema, vamos unir, vamos orar. A primeira, encontrar o culpado. Ser o culpado, não, você é o culpado. Peraí, o que vai adiantar encontrar o culpado? O diabo gosta. Então, segunda regra, comunhão. Terceiro, paga o preço da sua libertação. Despoja o despojador. Tira da mão do diabo que ele fica brincando com você. Quarta, vença a força do tempo. Quinta, busca o prêmio. Sexta, saber pedir, em nome de Jesus. Sétima, aproveite uma oportunidade. Deus abre portas grandes para você. Aí você fica assim, não sei se é de Deus. Eu sinto que não é de Deus. Não é que você sente que não é de Deus. Você está sentindo medo, né? Você está sentindo timidez. Você está sentindo aqueles grilhões que quer manter você escravo, triste, abatido. Aí você fala que não é de Deus, né? Mas a porta que Deus está abrindo é dele. Mas você fica ali, né? Prendido com aquele grilhão. Por isso que para você aproveitar a oportunidade, você tem que estar sem grilhão.